Oi, turmas, como vocês estão? Esperamos que todos estejam bem, vocês, seus familiares, que continuem se cuidando. Hoje, em nosso encontro com cidadania, nós vamos falar sobre uma campanha que está circulando nas mídias, na TV, no YouTube, de uma instituição financeira, e a campanha chama #Aliados pelo Respeito. A instituição financeira é o Bradesco, mas nesse momento nós não vamos falar sobre o banco, mas sim sobre toda a causa e a campanha por trás disso. Eu vou encaminhar hoje nos grupos de WhatsApp o vídeo para que quem não assistiu possa ter conhecimento e quem assistiu ver novamente. O vídeo foi elaborado pela agência Publicis e nós vamos falar então hoje sobre inteligência artificial, a humanização das marcas, mas em especial nós vamos falar sobre os tipos de assédio. Desde tempos muito antigos, as mulheres são as principais vítimas do assédio e da importunação sexual. Como nós estamos falando hoje da questão da inteligência artificial, uma grande parte das marcas estão entrando no que é chamado de humanização das marcas. E a inteligência artificial se popularizou. Hoje a maioria ela tem voz feminina, é o que no marketing é chamado de novo branding. E cada vez mais os mascotes das marcas lembram influenciadoras digitais, que criam uma conexão mais forte, é uma ação que causa empatia. Quando nós falamos em inteligência artificial, quais vocês se lembram? A gente pode já lembrar, claro, como a gente está vendo, a Bia do Bradesco, a Siri do iPhone, a do Google, a Alexa da Amazon, a Nath da Natura, a Aura da Vivo e outras. A maior parte, se nós pararmos para pensar, 90% das inteligências artificiais são elaboradas por homens. Atrás, vocês assistiram, seja na TV ou o vídeo que está circulando, né? Mas o Bradesco ele também realizou algumas lives e que consta, vocês vão poder encontrá-las no canal do YouTube do próprio Bradesco. E ali foi chamado psiquiatras, foi chamadas advogadas especializadas em crimes virtuais, na lei de assédio também. E elas começaram a pesquisar que, assim, 90% então são elaboradas pelos homens, o que na verdade deveria ter uma maior participação feminina, já que a inteligência artificial ela tem toda essa concepção de gênero feminino, né? Então, com exceção, não sei se vocês vão lembrar, mas com exceção do Baianinho das Casas Bahia, as demais são mulheres. E tem um porquê, tem um motivo. Em pesquisas, aponta-se que a representação feminina ela é mais acolhedora, ela é mais empática, mas também tem uma outra questão, que ali envolve uma questão cultural. É uma ideia de subserviência. É uma ideia também de que o servir está ligado e essa receptividade está ligada à figura feminina. A Bia, inteligência artificial do Bradesco, desde 2018, ela passou a atender clientes e foi verificado diversas interações indesejadas e ofensivas que evidenciam esse comportamento abusivo e infelizmente cultural do nosso país. A Bia ela não é uma mulher real, ela é uma inteligência artificial, mas ela também sofre de assédio. E isso acontece porque ela é composta por elementos femininos, como eu falei. Assim, eles estão enquadrando a violência, como especialistas apontam, que também ela é baseada em gênero. A grande questão aqui é a pergunta: se isto é feito com inteligências artificiais femininas, o que não acontece então com as mulheres reais? E, gente, sabe o que é o mais triste disso tudo? Na live elaborada pelo Bradesco, de 2 horas, feita por mulheres conversando, cada uma especializada no seu estudo, tem mais ou menos 800 e poucos comentários, 90% deles só reclamação, xingamento, reclamações ofensivas e uma grande parte por mulheres, falando, elas não me representam, então agora a gente tem que ser empática com a questão com a robótica, e não é por aí.
A questão da inteligência artificial, ela vem trazer muito mais coisa, como elas estão colocando. Se acontece com essa representação feminina, o que dirá com nós, mulheres reais? E a gente sabe no dia a dia todos os componentes que um assédio ele é composto, do mais sutil, inclusive até os mais agressivos e ofensivos. E essas mensagens então da Bia, elas não, na campanha, está mostrando que elas não serão mais toleradas. Inspirada pelo movimento Ei, atualize minha voz, da Unesco, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, elas mudaram as respostas. E da Bia, para que ela reaja de uma forma justa e firme contra o assédio, sem meias palavras, sem submissão. A campanha de marketing, que além da questão da causa do Aliados pelo Respeito, a campanha de marketing é muito boa e o que elas estão colocando, inclusive essas interações em especial no Twitter, que seria: precisamos nos unir para vivermos um futuro com respeito. Vamos juntas, amiga? E aí, incentivadas pela Unesco, a Bia foi chamar as suas outras colegas de inteligência artificial, em especial a Lu do Magazine Luiza. E a resposta, então, da campanha foi: Bia, se nós que somos virtuais passamos por isso, imagina as mulheres reais que sentem na pele. É preciso lembrar que nenhuma mulher está sozinha. E aí, as hashtags de apoio, que seria essa campanha. E colocando eu apoio o movimento e todas as formas de combate ao assédio e violência contra a mulher, aliados pelo respeito, disse a Lu, do Magazine Luiza. Em 2020, para vocês terem uma ideia, a Bia recebeu em torno de 95 mil mensagens de ofensa e assédio sexual. Como desejar um futuro com mais respeito se nós não resolvermos isso agora? É um compromisso contra essas formas de violência, pensando que a busca pelo fim do assédio deve ser uma responsabilidade de todos nós. Essas palavras são ofensivas e distanciam da relação de respeito que eu tenho com as pessoas. Quem está dizendo isso não sou eu, são as novas respostas da Bia. Recomendo mudar seu jeito de falar e me chamar depois disso. Essas são apenas algumas. E, gente, não ligue para a Bia, não acione a inteligência artificial do Bradesco somente para fazer teste. Na live do Bradesco tem contado justamente isso. Depois desse comercial, o número de ligações ficou absurdamente alto com testes, xingamentos e outras questões. Então envolve desde: Bia, posso comer terra? Bia, eu posso tirar a minha vida? Bia, você é burra? E coisas assim, extremamente ofensivas, somente para testar quais seriam as novas respostas. A gente não precisa disso. É só você acessar o site do Bradesco, a campanha Aliados pelo Respeito, que a gente vai ter acesso a essas novas respostas. E lembrando sempre, gente, respeito gera respeito. Para eu ter respeito, eu também preciso respeitar. E se aquela regrinha básica, desejar ao outro o que gostaria que fizesse para si. Mas então, a grande temática disso tudo é nós falarmos sobre respeito e também conhecermos. A gente precisa de informação. Conhecimento é poder, poder no bom sentido. Nós precisamos saber que estamos respaldadas pela lei. Então, quando a gente fala em assédio, o que é assédio? Assédio é um tipo de violência e pode acontecer de várias formas. E é importante nós conhecermos os 3 tipos de assédio. O assédio moral, que é a humilhação ou ofensa a uma pessoa ou a um grupo. Se apresentado de forma isolada, ele é considerado como uma violência psicológica também. O assédio moral ele pode se apresentar de forma variada, seja discriminação racial, homofobia, transfobia, discriminação por algum tipo de deficiência, discriminação linguística, que é pela forma de falar e de escrever, que são as brincadeiras que não são brincadeiras porque são bullying com relação ao sotaque e outras formas. Tem o assédio sexual, ato de constranger alguém para conseguir favorecimento sexual, baseado numa relação de hierarquia e subordinação. Este pode acontecer uma única vez
E o assédio sexual, ele é restrito ao ambiente de trabalho. Então, está aqui, é a Lei 10.224, de 2001. Recentemente, a importunação sexual ela foi tipificada por lei. É a LIS. A LIS a gente pode entender como toques invasivos, passada de mão, as cantadas na rua, olhares ofensivos, olhares abusivos. E aí envolve muita coisa. A campanha do não é não no momento do carnaval. E a lei de importunação sexual, ela ocorre no espaço público. Vocês percebem que o abuso sexual ocorre em ambiente de trabalho. E tudo que se refere a espaço público e familiar é lei de importunação sexual. Gente, eu frisei familiar porque o que a gente tem percebido, principalmente nas aulas presenciais, são depoimentos de assédio, de importunação sexual em parentes, seja de amigos, mas parentes. E isso é muito complicado. A gente percebe como esse âmbito, como a mulher, ela sofre em todos os ambientes pelos quais ela convive. De certa forma, a partir do momento que ela se levanta, ela já tem que pensar, dependendo do local onde ela vai se locomover, se ela vai se utilizar de algum transporte público, ela vai ter que pensar na sua roupa, não só numa questão claro, do próprio bom senso do relacionado a qual instituição ela vai entrar, mas ao ambiente de trabalho, mas não só por isso. Às vezes uma simples saída no final de semana, seja para o mercado ou para um supermercado, se ela resolve colocar um shorts ou um vestido ou uma blusa de alcinha, é como se nós já tivéssemos que estar pensando se eu vou sofrer já de algum assédio. E infelizmente aquelas frases que são absurdamente erradas de falar, mas dependendo da roupa que ela está, ela queria isso. Não é a roupa que vai definir a forma de respeito. Então isso é muito sério, a gente tem que combater a nossa liberdade, o respeito ao nosso ir e vir. Então, a gente entender essa questão, essa diferença e frisar muito bem, se nós vamos nos sentir ofendidas de alguma forma, essa importunação sexual, e eu estou respaldada pela lei, a Lei 13.718 do ano de 2018. Bom, então nós conhecemos o assédio moral, o assédio sexual, a diferença de assédio sexual para importunação sexual e agora, como tudo isso se dá no ambiente virtual, que é o que agora nós estamos falando, voltando ao que seria da campanha de Aliados pelo Respeito, é o assédio é o assédio virtual. Então, os ambientes virtuais e a internet, elas são, na verdade, reflexo do que a gente vive fora deles, né? Então, por isso, é a prática de comportamentos hostis, ofensivos e violentos contra uma pessoa ou então um grupo através de tecnologias e plataformas online. Então, de acordo com informações da ONG SaferNet, os crimes cibernéticos de violência contra mulheres, eles foram os que mais cresceram entre os anos de 2017 e 2018. Com a pandemia, a gente aumentou muito mais. Houve um aumento de 1.600%. É quase surreal esse aumento. Então, são violências que não dependem necessariamente de contato, mas e sim de dominação, de demonstração de poder. Por isso, eles são tão variados e até os mais difíceis de serem combatidos, né? Mas tudo, de certa forma, tem como puxar, é claro, pela URL, pelo acesso, mas chega a ser uma covardia. Então, essas pessoas mascaradas porque não estão mostrando ali face a face e aí colocando tudo que tem interiormente, os seus preconceitos, as suas homofobias, as suas xenofobias e tudo o que na verdade são vários transtornos de personalidade e de caráter. Então, quando o ato é contra uma assistente virtual, como é o caso da Bia, não é uma mulher que está sofrendo, mas mesmo assim a violência que está acontecendo é de gênero. Ela representa pela sua postura, pela sua voz, por tudo o que seria o gênero feminino. Ignorar isso faz com que esse comportamento seja naturalizado, não é uma piada.
A gente tem que lembrar que justamente quando a gente vai falar de bullying, e essa questão agora é o cyberbullying, piada é quando os dois lados riem. Quando um lado não dá risada, não é piada, aí não foi legal. Então, nós temos também o stalking, né? Esse termo em inglês que a gente fica stalkeando, é você investigar praticamente as páginas das redes sociais, mas também o fisicamente. Essas lives promovidas pelo Bradesco conta também alguns depoimentos de mulheres que vivem fora do Brasil, porque o stalkear é crime aqui no Brasil. É você, principalmente no que se refere a você seguir a pessoa. Seguir eu falo fisicamente. É você saber onde ela mora, você saber onde o horário que ela trabalha. Então nós percebemos, puxa, isso não é coincidência. Eu estou sempre encontrando essa pessoa, os olhares mais intimidadores. Então isso tudo é crime. E nessas lives muitas mulheres dão depoimentos que estão vivendo em outro país. No caso especial, conta de uma pessoa que vai falar da amiga dela, uma brasileira que vive em Berlim, e ela estava sofrendo de stalking lá fora, porque a pessoa, esse homem, sempre a seguia na saída do trabalho, na entrada do trabalho, e ela não tinha como ir à polícia porque isso não é crime em Berlim. E mais ainda, o desrespeito e preconceito com relação à mulher brasileira. Então, a gente está falando também de invasão de contas, né? Outras formas, então, de você assediar, de ameaçar, de perseguir, extorsão, compartilhamento de fotos, de imagens íntimas não consensuais. Há um tempo atrás, a gente ouve o caso da Carolina Dickman, da atriz. Depois ela entrou com processo. Hoje a lei é conhecida como Lei Carolina Dickman. Então, assim, discurso de ódio, extorsão e tantos outros. Então, é uma campanha que essa Aliados pelo Respeito, agora ela tem crescido, ela não mais vai falar também somente do assédio virtual, mas ela vai falar da homofobia, ela vai falar do racismo. Eu vou encaminhar também esse vídeo onde tem falado sobre qual o perfil. É bem interessante, só vou jogar um spoiler aí, mas vocês vão assistir, onde é pedido para a pessoa fazer me descreva como é uma mulher negra. Me descreva como é um homem de negócios e me descreva um artista. E a descrição e a realidade têm ali uma distância. Na descrição acaba envolvendo ali um certo preconceito, um certo modelozinho ideal que a nossa sociedade, a nossa cultura ainda coloca. E esse olhar, então, a gente tem que mudar tudo isso. Então, o foco principal é respeito. Quando a gente fala em respeito, o mínimo que seria consideração. De você considerar a outra pessoa, considerar o outro ser humano. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos sim assumir essa causa e tomar sempre conhecimento. Então, por hoje é só. Que vocês tenham um excelente final de semana, de muita paz, com saúde, com conscientização. A campanha de vacinação está cada vez mais chegando às pessoas, aos nossos idosos, né? Às nossas melhores idades, e mesmo assim tomando todos os cuidados até ir chegando a nós, às gerações mais novas também. Então vamos mostrar nesse momento também o nosso respeito, a nossa conscientização. Fiquem bem, continuem se cuidando.